Boa tarde, seja bem-vinda. Qual o destaque de hoje, Edna? Infelizmente, não venho falar de um assunto muito bom. Boa tarde mais uma vez ao colega e amigo Douglas Cordeiro e a todos vocês que nos acompanham. Bem, em cumprimento de mandado, depois de uma investigação, né, do Ministério da Justiça, né, foi identificado então um adolescente aqui em Teresina de apenas 17 anos. Douglas, nós já estamos vendo aí um outro ponto que eu vou falar, que são o que foi encontrado nessa apreensão. Mas antes eu gostaria de dizer que essa apreensão aconteceu depois dessa investigação e aí houve uma busca na casa desse adolescente. Essas informações que vocês estão tendo aí através da imagem foi o que foi encontrado na casa desse adolescente de 17 anos, uma faca e também imagens que fazem apologia ao nazismo. Nós estamos falando dessas ameaças que estão sendo encontradas na internet. Vejam bem, e hoje eu estava conversando com o Douglas, a gente tem que ter todo o cuidado na divulgação desse tipo de notícia, porque alarma a sociedade e não estamos aqui para fazer esse papel, mas para ter a prevenção, para informar, para que os órgãos envolvidos também possam se municiar mais de informações, principalmente as escolas e os pais. Bem, foi encontrado então na casa desse adolescente, e aí aqui foi no Poti, né, aqui em Teresina, né, a Polícia Civil que apreendeu, e o Conselho Tutelar e a Polícia Civil já estão tomando conta do caso, ou seja, estão acompanhando para e passo. Nós temos inclusive informações e uma sonora do delegado Mácola, que nós vamos ouvir daqui a pouquinho, mas o rapaz, inclusive, que foi apreendido também, Douglas, ele já foi liberado, tá certo? E o Conselho Tutelar, pela Vara da Infância, segunda Vara da Infância e da Juventude, que foi da onde veio o cumprimento do mandado, estão acompanhando, melhor dizendo, o caso com muita apreensão. Esse crime é previsto no artigo 41 das contravenções penais: provocar alarme anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto, Douglas. Ou seja, é crime só essa provocação na rede social. A faca que vocês estão vendo não foi utilizada, tá? Tudo, por enquanto, que acontece aqui no Piauí são ameaças, são as chamadas fake news. Vamos conferir todos os detalhes de como foi esse cumprimento de mandado e apreensão e o depoimento com o delegado Mácola. Nós vamos, da Polícia Civil. Vamos, por favor, acompanhar, Rafael. Essa investigação foi através de uma informação que nós recebemos da Gerência de Inteligência da Polícia Civil, né, com informações de um perfil que estaria propagando, né, ameaças de ataques a colégios de redes públicas aqui em Teresina. A partir dessa informação que chegou para a gente começou a fazer o rastreamento desse perfil, né? Começamos a fazer investigações para tentar identificar e, após identificado, chegamos a esse adolescente que fez 17 anos hoje, né? O aniversário dele foi hoje. E representamos pela busca e apreensão, né, residencial, não foi uma busca e apreensão dele, mas residencial, né? E nas primeiras horas do dia, hoje pela manhã, a DRCI e o GPE, né, foram até a casa, demos cumprimento ao mandado de busca e apreensão e lá encontramos uma faca tática de uso pessoal dele, né, e panfletos, cartazes, né, com apologia, com vinculados ao nazismo alemão, né. A partir daí ele foi ouvido junto com a mãe dele, né, e se autodeclarou, né, antissemitista, se declarou adepto ao nazismo, né, a essa ideologia, né, e disse que, apesar de tudo isso, ele não tinha intenção nenhuma, né, de realizar qualquer tipo de ataque, apesar de ter propagado isso nas suas redes sociais. Mas a partir de agora, né, ele será acompanhado pelo Conselho Tutelar, acompanhado pela segunda Vara da Infância e Juventude, certo? E pela Polícia Civil também. Além da contravenção penal do artigo 41, né, que fala do falso alarme, você propagar, né, notícias que podem causar um pavor, um pânico,
né, ele pode responder por essa apologia no caso de divulgação. Exatamente. A apologia ao nazismo, gente, que é a divulgação nos meios de comunicação, nas redes sociais, no caso, é crime. É crime passível até tanto de multa, como bem disse aí o delegado Humberto Mácola, desculpe, além da multa, você pode pegar o criminoso por divulgar, tá? Só por divulgar, ele pode pegar aí até 5 anos de prisão. Olha aqui o que essa lei diz, que é a 716. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça. Ela é ligada a essa lei. Cor e etnia, religião ou procedência nacional. Então, ela se enquadra na mesma lei de racismo, Douglas. Então, infelizmente, o que se está investigando aí é se esse mesmo rapaz, né, esse mesmo jovem que cometeu esse crime de divulgar, se ele está envolvido em quais casos, em quais outros casos e de que forma. Então é muito sério, temos que continuar todos aqui vigilantes, e aí foi um cumprimento de mandado, mas existem outras investigações aí em curso, segundo informações de bastidores, sempre colocando para vocês investigações sobre ameaças. Então, todos nós temos que continuar acompanhando e também prestando bastante atenção nas nossas escolas, nas nossas famílias, nos nossos jovens e em quem quer se aproveitar também da questão do bullying nas escolas, de pegar essas crianças e adolescentes e jovens que estão vulneráveis e tentar treiná-los pela rede social. Esse é um criminoso ainda mais grave que tenta colocar essa apologia ao nazismo, ao fascismo, nesse grupo de pessoas. Douglas. Obrigado, Edna. Daqui a pouco você volta no quadro Política do Dia. Até já. Obrigada a você. Até já. Olha só, preste bem atenção. Mas você fica falando aí, as pessoas... O que eu não consigo compreender, viu? Que eu não consigo compreender. Tira o vivo aí, Rafael. Quando eu consigo compreender é o seguinte, eu vou ser muito sincero para você. Entendeu? Você vai prega a ditadura militar. Né? Você prega a ditadura militar. A volta da ditadura militar. Né? Tira o vivo aí, Rafael. Aí a volta da ditadura militar. Ora, você prega, sabe o quê? Você prega a volta do AI-5. A volta do AI-5. Do ato institucional número 5. O ato mais violento dos 21 anos de ditadura nesse país. Quando você olha lá, a pessoa sabe, efeito manada. Porque ele nem sabe o que foi o regime militar. Ele nem sabe o que foi o AI-5. Eu faço aqui, aproveito a oportunidade para dar uma dica para você que nos acompanha, para assistir. Tem vários filmes, no YouTube, gente, no YouTube. O YouTube, viu, Renato, que é de graça. O YouTube tem vários documentários sobre o regime militar. Vários documentários. E lá você assiste gratuitamente. Mas lá tem vários, né? Documentários de diversos momentos, diversos personagens. Tem um bate-papo interessante lá com o Franklin Martins, Renato. Franklin Martins e todos aqueles que participaram do sequestro do embaixador americano, Charles Helbig. Foi trocado, foi o primeiro, né? De grande repercussão. Depois veio o alemão, o suíço e tal, enfim. Houve uma onda ali durante um período de sequestro de embaixadores que foram trocados por presos militares. Pois bem, mais um documentário assim, que é um caso específico, mas é muito doloroso ouvir. E eu ouvi várias vezes. Sabe como é o nome do documentário, Renato? Narciso em Férias. Esse documentário é produzido com o queridíssimo Caetano Veloso. Em princípio, sabe como era? Em princípio era para gravar, viu, meu primo? 2 horas de depoimento, 3 horas. Depois você tirar ali uns trechos, né? Para fazer um documentário com imagens, com som e tal. Mas o depoimento do Caetano foi tão tocante, tão realista, que deixaram 2 horas de fala.
Então assim, só para esclarecer esses aí que falam sobre regime militar, o Caetano, na época, fazia parte de um grupo chamado Os Mutantes, que fazia uma temporada de shows na Boate Sucata, no Rio de Janeiro. E tinha um apresentador na época de TV chamado Randall Juliano. E aí o Randall Juliano, no programa dele, fez um comentário dizendo que os Mutantes tinham umas danças esquisitas, tinham umas músicas esquisitas, faziam paródias com o hino nacional, rasgavam a bandeira do Brasil e foram presos. E o Caetano conta como foi a prisão, enfim. Então, alguém que defende o regime militar, aqui o editor de política João Magalhães, alguém que defende o regime militar, o AI-5, é porque não tem noção do que aconteceu nesse país durante o AI-5. Quer dizer, essa pessoa que está indo na rua defender o AI-5, para começar, ela não pode mais. Só para início de conversa. Você sabe o que é invadir sua casa em qualquer hora do dia, a qualquer hora do dia, sem nenhuma justificativa? Você sabe o que é você não ter acesso a advogado, a ninguém? Você sabe o que é você sumir do mapa, sem ninguém saber seu paradeiro? Aí vem também nazismo, inclui tudo aí, né? Fascismos, ismos aí que a gente... Né? Pessoal, há uma desonestidade intelectual, João, que eu sempre defendo. O pessoal fala muito, né? Porque em termos de propaganda, teve o Goebbels, que foi o ministro da propaganda do Hitler, fez uma propaganda muito... Aquele autor da célebre frase de que uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Ele relatou propaganda muito grande do Hitler. O Hitler matou 6 milhões de judeus. Quando se fala em chacina, em massacre, muita gente começa a escrever, até jornalistas, começam a escrever falando de 6 milhões de mortes de judeus que foram patrocinados pelo Hitler. Mas ninguém fala, por exemplo, no Stalin, na União Soviética. Ninguém fala do Mao Tse Tung na China. Mataram 100 milhões de pessoas. São tão fascínoras quanto o Hitler. Então o que falta mesmo é conhecimento para essas pessoas, viu? Falta conhecimento.